E aí pessoal, beleza? No ficheiro de hoje nós vamos falar sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América. O tema já não é novo, já está na boca dos jornalistas do mundo inteiro, causa preocupação no mercado e tem provocado flutuações na bolsa. É um tema crucial para formarmos uma ideia a respeito do que pode acontecer com a economia global e também com a do Brasil. Então vamos por partes. 1. Explicando o contexto da guerra comercial. A primeira coisa a se entender é por que essa guerra começou. Trump, presidente dos Estados Unidos, tem acusado sistematicamente a China de promover dumping e outras práticas econômicas injustas, visando subverter o sistema de comércio internacional. Mas o que significa praticar dumping? O dumping é uma prática de vender produtos a um valor muito abaixo de mercado, e particularmente do próprio mercado interno para outros países, visando quebrar as empresas desses outros países e se tornar um vendedor monopolista ou privilegiado. Um exemplo simples para esclarecer o conceito. Vamos lá, imagine que um país X, podemos chamar aí de China, vende televisões para o país Y, podemos chamar de Estados Unidos, a R$400. Entretanto, o valor que as empresas dos Estados Unidos conseguem chegar, tomando como base os custos de produção, é de R$1.000. Até aí pareceria apenas uma competição acirrada, tendo como base um melhor desempenho comercial de outro país. Nada demais. Contudo, imagine que a China vende no seu mercado interno, tendo os mesmos custos de produção, uma TV por R$800. Como que as indústrias conseguiriam? Bom, elas conseguiriam suportar este valor se tivesse o auxílio do Estado, sob a forma de subsídios e outros incentivos, especialmente voltados para a venda no comércio exterior. Em outras palavras, torna-se possível essas empresas estatais ou privadas reduzirem o preço dos seus produtos no comércio exterior, mantendo um preço alto no mercado interno. Mas qual seria a lógica disso? Sabemos que o preço de um produto é dado por variáveis que vão da relação entre oferta e demanda, às fundamentais variáveis dos preços das matérias-primas, dos bens de capital, do valor pago aos trabalhadores, etc. O valor final é o resultado disso tudo e da margem de lucro discriminada pelo capitalista. Um bom incentivo para um país praticar o dumping é a possibilidade de quebrar as empresas concorrentes. Imagine que nos Estados Unidos nós tenhamos várias empresas vendendo TVs. Contudo, elas não conseguem suportar a concorrência da China. Os consumidores naturalmente terão muito interesse em adquirir produtos similares por um preço muito mais baixo. Comprarão esses produtos. E as empresas locais, portanto, não escoam sua produção. E o que acontece? Elas quebram. E quando elas quebram, o país que pratica dumping consegue se assenhorar daquele mercado. Ele pode então subir de novo os preços, sem a baixa artificial provocada pela ação do Estado, no caso, e com isso dominam aquele mercado. O que então antes era um sacrifício econômico de curto a médio prazo, se tornou um extraordinário ganho no longo prazo, e por isso existe o dumping. A acusação de dumping contra a China não é exclusiva dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, já fez acusações similares contra a China. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, acusou a China de violar normas de acordo anti-dumping. Não bastasse isso, em fevereiro deste ano, a China anunciou tarifas ao frango brasileiro entre 17,8% e 32,4%, isentando algumas empresas, entre as quais BRF e JBS. O que obviamente intensifica a disparidade de condições de concorrência das empresas que estão fora dessa isenção. O fato é que existem acordos internacionais para prevenir essa prática, mas a sua eficácia é relativa a um conjunto formado essencialmente por 3 fatores: diplomacia, medidas protecionistas e liberalizantes e sanções internacionais. O contexto de guerra comercial entre China e Estados Unidos naturalmente é dado na medida em que as sanções internacionais possíveis não são vistas como um instrumento suficiente para resolver a situação. A diplomacia entre esses dois países também não tem sido boa o suficiente para resolver. Logo, o que sobra é basicamente uma disputa entre medidas estatais de defesa da economia, de ambas as partes, e medidas agressivas promovidas pelo Estado para melhorar a posição das suas próprias empresas estratégicas na disputa. E aí isso se chama de guerra comercial. 2. No campo de batalha. É bom lembrar que desde os anos 90, a diferença entre importações e exportações China e Estados Unidos tem crescido em favor das exportações chinesas. O que era uma diferença sutil se tornou uma discrepância extraordinariamente grande. Em 2018, a diferença estava alçada em 419 bilhões de dólares. Ou seja, a China exporta 419 bilhões de dólares a mais do que importa dos Estados Unidos.
Isso obviamente tem a ver com a política iniciada no governo Bill Clinton, de estimular investimento na China. Essa política gerou consequências variadas, mas isso fica de tema para um próximo vídeo. Caso vocês queiram que a gente aborde isso, deixe aí seu comentário, valeu! Voltando para a guerra comercial, cumpre explicar alguns fatos iniciais. O primeiro golpe dessa guerra aconteceu em 2018. O lema do governo Trump é o America First. Ele tem acusado a China de duas coisas, basicamente praticar dumping, cujo conceito nós explicamos anteriormente, e roubar propriedade intelectual norte-americana. Por exemplo, o caso de espionagem da Huawei é um ponto específico de tensão, mas não o centro do problema. E a partir daí começaram as taxações. Em maio de 2019, as tarifas foram ampliadas em mais de 200 bilhões de dólares em relação a bens de consumo chineses. Apesar disso, no atual momento em que estamos escrevendo o roteiro, as notícias são animadoras para aqueles que temem o desenlace dessa disputa. A China se predispôs a conversar e a negociar com os Estados Unidos. No seu jeitão informal, Donald Trump disse que Xi Jinping era um grande líder e que a China entende como a vida funciona. Uma provável alusão ao pragmatismo habilidoso com que a China tem sido conduzida na seara econômica desde Deng Xiaoping. As declarações imediatamente anteriores de Trump foram em sentido contrário. Bem agressivas, ele reagiu à imposição de tarifas de 5 a 10% sobre produtos norte-americanos e 25% para os carros dos Estados Unidos, o que impactaria um dos polos industriais clássicos americanos. A subida de tom fez efeito. A China se colocou agora na posição de negociar em termos mais conciliatórios. E o Trump observa que dessa negociação deve sair um acordo que será magnífico para os Estados Unidos e magnífico para o mundo. Parece o Holiday falando, magnífico, magnífico. Pois é. O resultado foi uma alta das bolsas asiáticas. 2 índices chineses mostraram a curva de confiança do mercado. O índice Xangai Composto subiu mais de 1% hoje e o Shenzhen Composto avançou quase 2%. A Coreia do Sul e Taiwan também tiveram alta. Isso é uma boa indicação, mas não é ainda uma garantia. As relações EU-China são bastante complexas. Donald Trump é um negociador muito duro, um tough guy, como ele próprio diria, e seu adversário, o Xi Jinping, não ficaria atrás. Oscilando entre a ameaça e o triunfalismo, Trump tem se mostrado capaz de conduzir os interesses do EUA em primeiro lugar. Aguardemos então o resultado. Mas agora vamos falar um pouco dessa guerra comercial para o Brasil. O que ganhamos com isso? O que perdemos? Qual a situação do nosso país nessa disputa? 3. Consequências para o Brasil. Muito embora diversos economistas tenham demonstrado que guerras comerciais trazem consequências econômicas negativas para a economia global, podendo inclusive gerar uma quebradeira mundial nas bolsas, similar à Grande Depressão de 1929, os prospectos de curto prazo são bons para o Brasil. Quando a guerra começou, a posição da ministra Tereza Cristina foi conciliatória. Ela disse: o Brasil deve se manter fora dessa briga. Mas por que ela disse isso? As exportações de soja brasileira para o EUA e para a China eram mais ou menos equivalentes. E após a briga, a soja nacional inundou o mercado chinês, chegando a participação de 80%. Esse efeito é provocado por uma lição econômica simples. Quando um país impõe tarifas a outro, existe uma janela de oportunidade a ser aproveitada por um terceiro, que foi o caso do Brasil. Não apenas a soja foi beneficiada pela guerra comercial, mas várias outras exportações. Não à toa, o vice-presidente Mourão fez uma viagem importante para a China para discutir questões comerciais em maio. Uma viagem que, aliás, teve um objetivo muito mais claro e sensato do que a viagem turística atrapalhada da delegação Xing Ling do PSL. E neste caso, demonstrando maturidade do próprio governo Bolsonaro. Entretanto, estamos em fins de agosto e agora o cenário parece já um pouco diverso. Diante dele, há basicamente 3 opções. A opção 1, que é a guerra comercial voltar a esquentar e estoura uma recessão global. A opção 2 seria que ela se atenua e China e Estados Unidos entram em um acordo. Opção 3, as tensões continuam, mas não escalam. Pensemos nessas opções, vamos lá. Com o estouro do conflito, as consequências podem ser desastrosas, mas quais elas são? O principal resultado deriva do desaquecimento da economia global. Esse desaquecimento, a redução da produção, acaba implicando também na redução do consumo de commodities pelo mercado exterior. E como o Brasil depende muito da exportação de commodities para manter a balança comercial no saldo positivo, esse desaquecimento pode ter um impacto estrutural grave de mais longo prazo. Lembram-se do crescimento da era Lula? E de como que ele foi sucedido pela queda em que nos encontramos agora? Pois é. Por outro lado, com os prospectos de um possível acordo entre China e Estados Unidos, a economia brasileira também pode ser impactada negativamente. Se os Estados Unidos chegarem a um acordo que privilegie sua produção agrícola,
Obviamente, a produção brasileira, que entra em concorrência direta com a americana pela competição no mercado chinês, pode sofrer um revés. Ou seja, as duas possibilidades apresentam riscos e perigos para o país. Hoje, contudo, nós não temos certeza do que vai acontecer. Embora, como dissemos, a temperatura dessa guerra comercial talvez está esfriando. Talvez o que seja melhor para o Brasil é a janela de oportunidade mencionada, criada por uma tensão constante. Entretanto, sabemos que uma guerra econômica tende a um desenlace. A geopolítica da Guerra Fria não é facilmente reproduzível numa disputa comercial. De qualquer forma, estamos aguardando e estamos atentos. O que é importante para nosso governo é tentar aproveitar as brechas dessa disputa desses dois gigantes, tendo em vista sempre o interesse nacional. Se vocês gostaram do ficheiro, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos episódios, beleza? Valeu, um abraço.